É isso, Gonçalo. Já lá ao lado do professor René Weber, aqui atendendo a gente gentilmente, queria começar perguntando para ele a avaliação, professor, que você faz do comportamento do Botafogo em campo. A gente sabe que o time vinha de 3 meses de inatividade, teve apenas uma semana para se preparar, venceu, suportou bem fisicamente até pelo placar elástico. É verdade. Nós temos que parabenizar, como foi dito no vestiário, os jogadores, porque jogar às 11 da manhã, né, com uma temperatura elevada, por mais que a gente queira, o desempenho tende a cair, né? E a gente conseguiu manter, por grande parte do jogo, uma intensidade boa, um nível de jogo interessante. Evidentemente que quando eles fizeram o segundo gol, a gente, naquele momento, falando bem da partida, a gente estava um pouco atrás, né? Nós começamos pressionando, nós temos 2 jogos por frente, tínhamos antes desse, agora só resta a Portuguesa na quarta-feira. A nossa ideia é entrar entre os 4, né? E depois tudo pode acontecer, aí, independente de quem entra, a tendência é que sejam equipes grandes ou então uma outra equipe. Então nós sabíamos disso e por isso também a ideia de pressionar desde o começo, fazer um jogo, não deixar o adversário jogar e tentar fazer um maior número de gols para, se precisarmos de saldo na frente, embora tenhamos um confronto direto contra o Boa Vista. E, enfim, agora acho que depende bastante da gente na quarta-feira, independente do Boa Vista próximo, estou falando, olhando para a tabela. Então, o todo foi muito bom. Os jogadores, a gente pôde perceber durante a semana de trabalho, uma semana é muito pouco, é impossível. Sempre foi falado em 3 semanas, que a gente achava o prazo ideal para voltar a competir, mas o Botafogo Futebol e Regata segue o regulamento, independente do que acontece, nós cumprimos, né, com as nossas obrigações como instituição e nós como funcionários do clube. Os jogadores se empenharam ao máximo. Eu estava dizendo que durante a semana o empenho foi muito grande, deu para perceber isso, a vontade de chegar, a vontade de entrar entre os 4, a vontade de classificar, e depois partir para jogos de maior número, ou seja, de maior qualidade também. Não que esse não tenha sido, o adversário também se comportou bem, né? No 3-2 a gente chegou a pensar, e sempre passa na cabeça de quem está ali, daqui a pouco os caras podem empatar, a gente precisava da vitória, fizemos a vitória e um saldo bom. Então, eu fiquei até positivamente satisfeito, porque, como você mesmo disse, não teve nenhuma lesão e a intensidade foi boa, dentro do possível, né? Dentro do possível. Um jogo nesse horário é altamente prejudicial. Eu, quando jogava, eu lembro muito bem desse horário, é triste, horroroso, porque você tem que acordar mais cedo, muda toda a sua rotina, mas, enfim, vamos falar do que pode acontecer para frente, né? Então, quarta-feira, eu acredito que se nós ganharmos da Portuguesa, as chances de classificação são enormes, né? Independente do outro jogo do adversário. Eu queria agora que você explicasse as substituições. O time do Botafogo entrou com algumas improvisações, né? O Marcelo Benevenuto ali um pouco pela direita, o Cícero mais na primeira linha ali na defesa. Durante o jogo, algumas substituições, a disposição tática acabou mudando. Queria que você explicasse para o torcedor. Perfeito. Na verdade, nós, para pressionar um pouco mais alto, para usar mais os lados do campo, né? A gente saiu com esse modelo, o Cícero um pouco mais atrás, fazendo a função de líbero. Em alguns momentos da partida ele podia sair, né, porque a função dele é um homem de meio de campo. E isso aconteceu bem, né? No decorrer do jogo também é natural que a intensidade baixe um pouco, até pelo forte calor, e as substituições foram em função até de refrescar um pouco a equipe para poder pressionar alto, né? Se vocês perceberem, quem olhou o jogo com critério, pode ver que a gente depois recuou um pouco, né? Ninguém consegue fazer uma pressão alta mais de 25, 30 minutos o máximo, uma equipe bem condicionada, não é o nosso caso. Então, voltamos a fazer a pressão mais alta de novo no campo do adversário e conseguimos fazer uma diferença de gols importante. As substituições foram em função até de refrescar um pouco a equipe, né? Como eu disse, em função do calor, e dar um pouco mais de qualidade. O Caio, por exemplo, que é uma promessa, um jogador de alta qualidade, entrou, fez o gol, deu um pouco mais de
de intensidade física para o jogo, além da qualidade técnica, todos os membros que saíram tinham, né? Então, num resumo da parte tática, técnica do jogo foi esse. Nós entramos para definir o jogo, né? Conseguimos fazer um gol cedo, acho que o primeiro gol foi menos de 5 minutos. Depois, claro, prevaleceu um pouco, embora o pênalti, eu não vou falar de arbitragem, não vou falar de pênalti, porque a visão é do árbitro e ele tem toda a autonomia para fazer isso, mas a equipe como um todo se comportou muito bem. A equipe como um todo, assim, eu só tenho que elogiar os jogadores, porque durante a semana você ganha o jogo no trabalho da semana, né? Quando você percebe que eles estão se entregando, que eles estão querendo jogar, que eles estão querendo, evidentemente que a pandemia, 3 meses em casa, nos obrigou um pouco a ficarmos isolados e quando volta para o campo, a alegria é geral. Tinha jogador durante a semana que não fazia treino extra, com tanta vontade de voltar aos campos, né? Evidentemente que a gente teve muito cuidado. Felizmente não tivemos nenhuma lesão, que eu particularmente me preocupava muito com isso, que não podemos perder ninguém, porque daqui a pouco vem o Campeonato Brasileiro e todos os jogadores são importantes, né? Os que estão no grupo. Então, a gente trabalha ele como um todo e a valorização é de todo e a vitória, assim, foi importantíssima. Espero que quarta-feira a gente consolide a nossa entrada entre os 4. Queria que você falasse em especial, professor, de 2 jogadores formados aqui no clube que têm, apesar da pouca idade, também tendo papéis fundamentais, né? O Caio Alexandre e o Luiz Henrique. A gente viu o Luiz Henrique hoje correndo, parece que nem sentiu a quarentena. É verdade. Uma das prerrogativas, uma das coisas que o Botafogo tem, como muitos outros clubes, é o clube formador, sempre fez bons jogadores, historicamente isso, né? Então nós temos que utilizar os jogadores da base também. Tem o Marcelo, né, que é jogador formado aqui, o Canoas, que não saíram jogando, mas que igualmente tem o seu peso. O Caio é um jogador talentosíssimo, né? O Luiz Henrique nem se fala, é um jogador veloz. A partir do momento que ele amadurecer um pouco mais, eu falo isso para ele durante o dia, durante a semana, ele vai para o alto nível, não há dúvida disso, é muita potência, muita velocidade, né? Então, eles tiveram grandes atuações e a equipe toda teve uma atuação boa, mas esses jogadores, pela juventude, aí sim, o Caio, 21 anos, naturalmente que eles têm um pouco mais de disposição física também, né? Isso faz parte do jogo também em si. Então, a gente pensou um pouco nisso também, né? A gente sempre conversando com o Paulo ali, que estava assistindo o jogo, a gente teve essa ideia e funcionou bem. Eu acho que o resultado foi a contento, então agora matar quarta-feira, nós sempre respeitando a Portuguesa, evidentemente, como respeitamos a Cabo Friense. Esperamos agora entrar entre os 4 e aí tudo pode acontecer. Gonçalo, tem uma pergunta aí para o professor? Perfeito. Veja bem, é impossível, né? É impossível alguém em uma semana atingir o seu ápice físico, técnico, tático, enfim. A gente sempre fala de todas as variáveis que o jogador deve ter, a mental inclusive, né? E a gente fala muito nisso. O Paulo sempre, é uma coisa que a gente aborda no dia a dia, a gente entrou forte mentalmente no jogo, definindo bem a maneira, o nosso comportamento como equipe, nós precisávamos do resultado. E, historicamente, eu acabei de falar isso, o Botafogo faz jogadores na base. Então, a formação tem 2 objetivos, né? Você formar o jogador, transformar isso em títulos, eles serem utilizados da equipe principal, e depois vender, né? Não pode ser o contrário, se pensar formar jogador para vender. O primeiro objetivo é ganhar títulos, campeonatos, enfim. E aí sim, nós somos um país vendedor, né? Nós somos um país formador. Eu mesmo participei de categorias de base desde os 15 anos e a gente sabe como essa formação é importante. Então, nós temos bons jogadores aí na base e espero que sempre no devido tempo, claro, eles vão ser utilizados. Quanto ao Honda, evidentemente que com 3 meses de parada,
você não pode exigir nada mais do que foi feito hoje aí. Eu acho que eles foram no limite, né? Os jogadores foram além daquilo que a gente esperava. Uma entrega muito grande. O Ronda é um jogador essencialmente técnico. Com ele em campo, ele pode hoje não ter tido aquela intensidade dos outros jogos, né? No jogo anterior que ele jogou, no jogo do Bangu, mas ele é um jogador que tem passe bom. Nós tínhamos 2 playmakers, né? 2 jogadores meias com qualidade de passe, ele e o Bruno Nazário, e de um modo geral a equipe se comportou bem. Agora é impossível, com uma semana de trabalho, você render no seu pico de forma, é impossível isso. Então, de um modo geral, com relação à participação técnica, a física, a tática da equipe, eu acho que a gente esteve dentro daquilo que se esperava. Professor Renê, uma visão agora um pouco particular sua. Queria saber a sua opinião, como você enxerga o andamento do futebol daqui para frente, pelo menos a curto, médio prazo, por tudo que vem acontecendo. Pois é uma coisa que eu sou um crítico, pessoalmente, isso, com relação ao modelo, né, de gestão dos clubes. Então, nós caminhamos para um clube empresa, espero que para o próximo ano isso já seja possível, né? Quando o Manchester United foi comprado pelo aquele grupo americano, a torcida achava que ia mudar o contexto todo. Pelo contrário, a equipe ficou mais forte, economicamente, financeiramente. Então, esse modelo de gestão deve acontecer em curto prazo. A outra coisa é que eu sou um apologista da criação das ligas, né? A liga de futebol, quem deve comandar o futebol são as ligas de clubes, né? A união dos clubes, criar cenários do futebol, criar cenários que sejam positivos, sempre partindo do clube. Então, liga já. Eu espero que isso aconteça em breve. A gente já ouve comentários sobre isso, que daqui a pouco pode acontecer. O futebol tem que ficar na mão de quem entende de futebol. E quem forma os jogadores, quem faz jogadores, quem coloca jogadores para jogar são os clubes. Então, é uma ideia pessoal, mas também já está acontecendo conversa sobre isso. Eu espero que brevemente isso seja o futuro do futebol, né? Clube, empresa e liga. A legislação já permite, né? Me parece que foi falado sobre isso. Rogério Caboclo esteve lá com o presidente da República falando o que podemos fazer para melhorar o futebol, para atrair investimento estrangeiro. Então, acho que é um passo grande que se pode dar no futuro, né? Clube, empresa e liga de clube, empresa, né? Os clubes de futebol, como desse modelo de gestão é falido e ultrapassado. Eu não acredito nisso. Então, eu acho que sou um cara que defende com unhas e dentes isso, evidentemente que não está nas nossas mãos, mas os clubes, quando se unirem, ficarão muito mais fortes para organizarem os próprios campeonatos, como é na Europa, né? Isso é coisa de primeiro mundo. E nós estamos atrás nisso. Não vou falar que em outros movimentos que sempre se criam no Brasil em função de organizações, né? Os clubes são sociais hoje, esse modelo de gestão sociais que não visam lucro, mas, enfim, nós temos que entender que a modernidade chega, né? O Maracanã foi reformado, eu ainda joguei no velho Maracanã, enfim, a modernidade chega e nós devemos entender o que é bom para o futebol. Eu vivo do futebol desde os 15 anos, para o futebol, sou apaixonado por isso noite e dia, e eu gostaria de ver isso brevemente, eu espero que aconteça. Perfeito, professor. Eu queria agradecer a sua participação aqui, parabenizar também pela vitória, pela goleada. Pedir para você mandar um abraço para o torcedor do Botafogo. A gente está ao vivo no YouTube, no canal da Botafogo TV, na nossa primeira transmissão de um jogo. Espero que a torcida nos apoie. É evidente que agora não está podendo. O Botafogo vai voltar a ser o Botafogo de sempre, grande como é. Historicamente, a torcida sabe disso. Fora do país, o Botafogo tem mais nome que muitas equipes. Estou falando de repercussão mundial, pelo passado. Quem sempre fez isso foram os jogadores. Então, que continuem nos apoiando sempre. Nós acreditamos no time, né? Eu estou falando aqui em meu nome, evidentemente, que eu não vou falar pelos outros. Nós temos um grupo bom de trabalho, nós temos um grupo que nós queremos fazer um bom campeonato brasileiro também, e espero que a gente esteja sempre apoiado pela torcida do Botafogo. É lindo de ver lá em Recife
os que foram a Recife, que nós passamos a segunda fase da Copa do Brasil contra o Náutico. Foi bonito de ver, a torcida naquele espaçozinho ali, foi lindo. Isso motiva os jogadores, né? Imagina um jogo em casa com estádio cheio quando for permitido. Então, continuem acreditando no Botafogo, continuem apostando no Botafogo. Eu tenho certeza que essa equipe vai fazer um campeonato brasileiro maravilhoso. Não vou contar o sonho que eu tive, que a gente estava pensando em chegar bem na frente, e chegamos, entendeu? Então, a gente tem que acreditar nas coisas. A primeira coisa é acreditar. E a torcida pode acreditar no time, pode acreditar no trabalho, pode acreditar na diretoria. Nós estamos juntos nisso, né? Em todas as discussões sobre o campeonato, sobre a volta. O clube, isso é público, não é nada particular. O clube bancou, né? Eu acredito nesse modelo, nós temos um comitê de futebol, um presidente que apoia as pessoas todas, e quando é assim, a tendência é que o clube cresça. E eu quero ver, eu estava aqui em 95, sem falar em passado, vamos olhar para frente, mas eu acredito que a gente vai voltar a ser grande, como o nome diz, né? Voltar a ser grande, não que não seja a marca histórica. Eu espero que a gente possa apresentar de novo uma equipe competitiva, e primeiro passo agora é entrar no quadrangular da Taça Guanabara, e aí a gente vê o que pode acontecer. Quero agradecer aí a torcida que tem nos apoiado, por isso que eu me referi naquele jogo lá do Náutico. Nós temos a Copa do Brasil, o segundo jogo lá no Paraná, e acreditamos na equipe, acreditamos em trabalho principalmente, e acreditamos nas pessoas, né? Nas pessoas que estão no clube, gerenciando o clube, dirigindo o clube, acreditamos na torcida. Então, espero que esse ano seja um ano glorioso, como diz o nosso nome. Portanto, está aí o recado do professor René Weber, Gonçalo. Pode tocar daí.